A loira do banheiro chama Maria Augusta de Oliveira Borges. Ela foi casada com o governador do estado de São Paulo. Isso é histórico. Essa menina começa a reclamar que a boneca tá beliscando ela. E ela aparece com um machucadinho. A mãe não acredita que a boneca, numa trágica manhã, a mãe chega pra pegar a menina. Tá a bonequinha da Xuxa com a mãozinha no pescoço e a menina morta. O lobisomem, ele é a perfeita tradução da violência masculina. O cara legal, gente boa, que instintivamente comete brutalidades. As assombrações morreram com a chegada da luz elétrica. E se usava muito isso também pra manipular, né? O nome do saco, ele existe pra apavorar as crianças para que não excedam na exposição na rua. Eu acho o Projac muito mais assustador que qualquer cemitério. Não cara. duvido. Eu acho muito mais. Eu já tive no Projac à noite, ó. Todo bairro tem um lobisomem. Se você não conhece o lobisomem do seu bairro, eu acho que sou eu, então. Porque se eu não conheço o lobisomem do meu bairro. Começa tudo agora meio que fazer sentido. Lua cheia, assim, eu meio que acordo meio... agitado. Meio... O que houve na noite passada? Eu, depois dos 44 anos, acordo agitado à noite pra fazer xixi. Não viro mais nada. Não causo medo em mais ninguém de madrugada. Olá, humano! Bem-vindo a mais um episódio de Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. Eu vou pedir pra você, faz isso agora, por favor, não custa. Comenta aqui pra gente saber o que você tá achando, pra gente ter material também pro nosso Comentando Comentários, que tá fazendo muito sucesso aqui. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal, se torne membro. Você tá fazendo isso agora, né? Por favor, senão você esquece, tá bom? E hoje aqui no nosso Nisológico, a fera do dia, Thiago de Souza. Pô, Niso, obrigado, cara. Imagina. Tô te ouvindo falar, desculpa. Prazer. É uma emoção diferente. Desculpa assim, por quê, pô? Tô achando o máximo tá aqui. Prazer. Tá aqui diante de você, sempre fui seu fã, muito incrível, cara. Valeu. Muita coisa gostosa junto aqui. Valeu, obrigado. Obrigado. Você que é estranho, a gente vai falar de morto, de assombração, não, isso é de ótimo. lobisomem. Mas hoje, o nosso especial Halloween hoje, podia ter um convidado melhor que você. Muito obrigado. Cara, você é dono do perfil O Que Te Assombra. O que te levou a ir para um caminho tão mórbido assim? Na verdade, eu tive uma experiência com cuidado paliativo com a minha sogra. Hoje eu consigo elaborar melhor tudo isso. Então, em 2018, ela teve um câncer, morreu de câncer. E eu achei super interessante a abordagem de cuidado paliativo. Então, o primeiro passo para esse universo... Explica um pouco melhor o que seria exatamente. Cuidado paliativo é um protocolo médico que pessoas são eleitas, pessoas que estão vivendo ou estão submetidas a doenças que são ameaçadoras da vida, então não necessariamente são pessoas já de encontro com sua terminalidade, mas que não têm um prognóstico de cura. Então vão viver com aquela doença o tempo que elas tiverem que viver. E minha sogra tinha um câncer metastático, complicado, e 3 semanas antes dela morrer, eu tive que ir numa consulta com a minha esposa, porque ela não podia mais sair de casa, e foi uma coisa muito absurda, porque nós fomos na consulta para ela poder continuar sendo atendida em casa. Então o médico nos entrevistou como se a consulta fosse nossa. Aquilo foi bastante absurdo pra gente. Ele na época receitou quimioterapia ainda, quer dizer, sem vê-la, assim. E a gente falou, putz, acho que tá na hora de conversarmos seriamente sobre a possibilidade, né? Ela morreu 3 semanas depois dela não passar por essa, dela morrer. E aí fomos socorridos por profissionais médicas e profissionais de outras disciplinas no universo da saúde, que acolheram a família e pensaram num jeito dela aproveitar muito bem esse tempo que ela tinha. E foi muito modificativo para todo mundo, porque a gente viu ela tomando mesmo convalescente, ela tomando decisão sobre o que ela queria fazer com o carro dela, então ela deu para uma filha e todos concordaram, tá tudo bem. Ela chamou uns parentes que estavam brigados há décadas e eles conversaram e ficaram bem, deram um abraço na frente dela. Quer dizer, ela pegou aquelas 3 semanas, resolveu questões que há décadas não eram resolvidas ou temas que poderiam se arrastar por décadas em debate. Então eu achei isso muito bonito. Foi o meu primeiro passo meio sem perceber. Então eu fiz um doc que chama 7 Manhãs, com o pessoal da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, sobre esse tema, sobre o ensino de cuidado paliativo. Então eu botei o pezinho no universo da morte aí. Veio a pandemia, a gente assistiu aquilo, né? Que aquela atrocidade, aquela máquina de moer gente que ocorreu.
E eu perdi uma tia muito querida, e tenho pais idosos, filho pequeno. Quer dizer, a morte se apresentou pra gente não como algo que aconteceria naturalmente ou ao acaso, mas que poderia invadir as nossas vidas de repente. E aí, sem querer, eu comecei a consumir tudo ligado a isso. Não apenas a morte em si, mas, sobretudo, a alguns fenômenos que derivam não apenas da morte, mas da nossa incapacidade de compreender tudo o que acontece ao nosso entorno. Então eu estava lendo livro, ouvindo podcast, e aí eu li um livro que foi definidor para a criação desse projeto, que foi Assombrações do Recife Velho, que é um livro do Gilberto Freire, que é um sociólogo, escritor, e que ele faz um paralelo muito interessante entre as histórias contadas no Recife antigo e o desenvolvimento socio-urbano da cidade. Ele cria um paralelismo que eu verdadeiramente copiei, que é o de entender as histórias sobrenaturais como um desdobramento de traumas individuais ou comunitários. Então a gente conta a história a partir do medo que a gente cultiva ou detém. Não que a gente cultive o medo, bom é não ter medo, mas que a gente detém comunitariamente. Porque eu conto uma história para você que não faz o menor sentido para você, claro, levando em consideração sua experiência de vida, suas crenças, seus medos, suas angústias, ela morre rapidamente, a história não anda. Agora, você pega umas histórias que são contadas há muito tempo, é porque elas têm uma absorção perfeita dentro do senso comum. Então foi por isso que eu falei, nossa, que legal, eu sou de Campinas, estava em home office, comecei a pesquisar as histórias da minha cidade, e aí não tinha graça nenhuma levar só para a internet. Eu achei que valia a pena levar as pessoas, embora eu seja advogado, não sou um profissional do turismo, eu achei que seria muito legal levar as pessoas nos lugares onde as histórias ocorriam, porque a presença delas lá e o compartilhamento dessas experiências agregaria muito a mim, que sou um cara meio cético. Então eu queria ver pessoas que acreditavam, adoro ver gente que acredita que tem que entrar no cemitério de frente e sair de costa, os rituais de cada um, coisas que eu não comungo, mas que acho o máximo todo mundo fazer isso. E então foi por isso que nasceu o projeto, foi meio que um instrumento terapêutico para mim. Entendi. E daí que veio o necroturismo? Aí veio o necroturismo por conta dessa experiência, porque quando eu fiz o passeio, principalmente de Campinas, depois a gente trouxe esse modelo para São Paulo. Um dos lugares que a gente visitou foi o Cemitério da Saudade de Campinas. E eu fui lá para contar 3 histórias de assombração. Só que quando eu cheguei lá, me deparei com uma infinidade de interesses artísticos, patrimoniais, biográficos, sociais, históricos. Eu falei, cara, isso aqui é um tesouro pra gente. E ninguém interpreta o cemitério como um tesouro. O pessoal acha que é um depósito de gente que morreu. E só. São muitas histórias, né? Muitas. E assim, claro que o cemitério é um aparelho sanitário, claro que ele é um lugar de despedida, de luto, de tristeza. E uma palavra que eu não gosto, que é de ressignificar. Não queria ressignificar o cemitério. Cada um tem uma experiência com isso. O que eu queria era acrescentar, isso depois de tudo mais maturado, de acrescentar a essas possibilidades, a gente enxergá-lo como um grande contador de histórias das cidades. E foi isso que a gente acabou fazendo. Então o necroturismo, embora tenha um nome muito esquisito, meio feio, ele é, na verdade, um grande exercício de saber que história que aquele cemitério quer te contar a partir das histórias que ele guarda. E aí esse método de Campinas a gente trouxe para São Paulo, a gente levou para o Rio de Janeiro, a gente levou para Piracicaba, para Santos, e vem fazendo isso por aí, indo aos cemitérios, interpretando essas histórias que eles querem nos contar a partir das histórias que eles guardam. Interessante. E o cemitério também tem todo um lado artístico, né? Porque tem aqueles monumentos e tem jazigos com estátuas, né? Com lápides bem elaboradas, às né? vezes assinadas por grandes escultores que atravessam essa condição de um escultor tumular, né? Então, sim, o cemitério tem tudo isso. Quer dizer, tem história. A gente vai no Cemitério da Consolação, tem o Luiz Gama, uma história incrível de um cara que é patriarca hoje da abolição. Ao mesmo tempo a gente tem os modernistas, e a gente tem o Matarazzo, que era um empresário rico, e tem a história de assombração, tem o contato com o milagreiro, a gente tem a frequência da pessoa comum que vai visitar. Pessoa comum, digo, uma pessoa que não é uma pessoa notória, né?
não é uma pessoa famosa, mas que vai visitar seu ente querido e a partir disso reviver os seus afetos, às vezes ter que perdoar alguém, às vezes ter que pedir perdão para alguém. Quer dizer, o cemitério é um ambiente de grandes encontros, por mais estranho que isso possa parecer. A gente reencontra e a gente vence a morte a partir da memória e a partir dos nossos afetos. A gente ganha dela. O efeito secundário da morte, para mim, mais terrível é o esquecimento. Então, enquanto a gente está lá rememorando, revivendo momentos, tal, as pessoas estão aqui, a gente vive junto. Então, isso é muito... Eu acho esse um exercício muito humano. É muito tabu com a morte, né? Muito. Demais, né? Muito. E é a coisa mais natural. A única certeza que a gente já nasce condenado, né? A gente já nasce condenado. Não é verdade? E existe toda essa coisa, que é muito chocante, né? E o presente que a gente tem na vida é o tempo. Então, às vezes, pessoas que estão diante, conseguem observar no horizonte a chegada desse instante natural e conseguem perceber com maturidade que ela virá para todos nós em algum momento, é o de você aproveitar melhor esse tempo. É de você otimizar isso, gastar sua energia com coisas legais, com coisas boas. Claro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa... Mas de perdoar, eu tô falando do exercício do convívio, né? E eu acho que o momento atual é muito propício a isso, porque existe um instante de completo desencontro entre as pessoas, num mundo em completo desencanto. Então, usar isso como um instrumento de passar boas mensagens, de contar história, de trazer reflexões, de levar à luz temas que podem ser modificados com o esforço de todo mundo, coisas ruins, né? Claro, tô falando de mazelas, de comportamentos, de vícios. Então, acho que é isso que a gente faz aí. E vem cá, em Joanópolis, tem lobisomem lá mesmo? Pô, lá é a capital do lobisomem. Capital do lobisomem? Deve ter todo um marketing em cima, né? Tem com marketing. Lojas, né? Mas Tem. por que assim? Por quê? Porque a origem dessa história aí em Joanópolis é muito legal. O fundador de Joanópolis chamava Anselmo Caparica, tem até o nome de um repórter, né? Hoje que tá sempre por aí. Seu Anselmo Caparica, muito católico, fundou Joanópolis. E aí contam que numa tempestade que teve na cidade, uma chuva tremenda, ele foi salvar um cachorro que estava num lugar que ele não conseguia sair, não sei se era um buraco, mas uma ribanceira, muita água vindo. Então ele pegava esse cachorro e tentava tirar desse buraco, tentava tirar dessa ribanceira. Cada vez que ele fazia isso e caía um raio, parecia que ele, quando ele colocava o cachorro nessa posição, parecia que ele era o próprio cachorro. Então o cachorro se posicionava no lugar do rosto dele. E caía um raio, o povo passava e falava, meu Deus do céu, o seu Anselmo tá virando um lobisomem, seu Anselmo tá virando um lobisomem. E acabou, sem querer, por conta disso, virando o fundador da cidade, o lobisomem, e a partir disso, teve um trabalho de pós-graduação de uma pesquisadora, que acho que até era parente dele, sobre as lendas locais, contando essa história. Portanto, a capital do lobisomem se torna a capital do lobisomem porque o seu fundador, popularmente, era identificado dessa forma. Mas o lobisomem, ele tem eu adoro o lobisomem. Eu acho o lobisomem é o meu monstro favorito. Até porque ele tem uma memória afetiva, pelo menos para mim, muito gostosa. Já que o meu primeiro lobisomem, minha primeira paixão por lobisomem foi o seu Rui Rezende, que foi o professor Astromar, né? Do Roque Santeiro. Que esse ano faz 40 anos. Roque Santeiro tem um marco em 2025. Nossa senhora, como é que pode isso, cara? 40 anos. E o Roque Santeiro que foi pro ar faz 40 anos. E o Roque Santeiro que não foi pro ar faz 50 anos. Foi censurado. 75. Foi. Então, eu gosto do lobisomem porque ele é um grande protagonista do nosso realismo fantástico, de Câmara Cascudo, de outros folcloristas, né? Do Dias Gomes, de caras geniais que percebiam no convívio do povo a presença dessas figuras nesse universo do encantamento que vive só no cotidiano do Brasil. Porque o lobisomem, ele é uma figura demonizada por Hollywood, mas no Brasil ele é um ser mitológico meio ferrado, assim. Ele não é aquele monstrão do Bala de Prata, do lobisomem americano em Londres. O nosso lobisomem tradicional, ele é meio ferradinho, assim. Ele come titica de galinha, come fralda de criança, cocô. Jura? É, eu não sabia carniça. É.
Não, lobisomem trash, vamos dizer assim. É, né? um lobisomem ferradinho, né? Mais humilde nosso, né? Ele é ferrado, ele é um amaldiçoado. A regra de transformação do lobisomem aqui, a mais recorrente é que você pega o 7º filho homem de uma linhagem de outras 6 meninas, e esse 7º filho homem, quando completa 13 anos, na primeira quaresma dele, da quinta para sexta-feira, depois da quaresma, de quinta para sexta-feira, ele se transforma a primeira vez. Então, a partir disso, ele sempre será um lobisomem. Tem gente que acredita a transformação, essa metamorfose, à lua cheia, mas também há uma incidência grande, até uma possibilidade de ele virar lobisomem todo dia durante o período da quaresma. Entendi. Cara, eu acho sensacional essas histórias. É muito legal. E o lobisomem é um personagem incrível. Incrível. Sem dúvida, né? O lobisomem, ele é, pra mim, assim, né, um papo mais chato, mais careta sobre a construção do arquétipo. O lobisomem, ele é a perfeita tradução da violência masculina. Que é aquela violência do cara legal, gente boa, que instintivamente comete brutalidades. E ao longo da história, que é o que a gente faz no livro que eu trouxe pra você até... Obrigado. Eu trouxe 2 pra você, o de Milagreiro do Cemitério e o do Lobisomem. O lobisomem, ele, ao longo do tempo... Primeiro que, assim, são figuras masculinas os casos 0 de lobisomem, que eu considero 2 aqui, pra gente ter a nossa concepção. Um que é do Licaão, que é o rei de Arcádia, que vinha recorrentemente descumprindo a lei da hospitalidade. Então Zeus vai até a Arcádia, lógico, ele não vai como Zeus, ele vai disfarçado para ver se ele tratava mal mesmo os peregrinos. E Licaão, recomendado por seus súditos, falou, não vai em cima dele, porque ele matava. Todo mundo chegava em Arcádia, ele matava. Quando chega a Zeus, os caras falam, não, calma que esse cara é muito... Ele tem um borogodó, não vai em cima dele. Então ele pega um escravizado dele, mata e serve a carne humana para Zeus. Zeus fica puto, transforma ele num lobo e queima o palácio. Então esse é o primeiro caso de lobisomem. E a gente tem um outro caso no Brasil, que eu acho que pode ter sido muito importante para a construção do nosso, que é o Luizon, que é o 7º filho de Taú e Querana, que é, aí sim, uma mitologia paraguaia, Guarani, e Taú, que é um tipo de entidade má, mesmo na mitologia, rouba Querana da sua tribo, tem um filho com ela, se casa com ela sem a anuência, sem a bênção dos grandes deuses, né, da mitologia, então Tupã principalmente. Jaci amaldiçoa a prole deles, e o 7º filho do casal é Luizon, que é um canídeo que tem um falo, tem um pinto de anta, que é imenso. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver a satisfação de ver o peru da anta. Não tive esse prazer. Não tive. Muito grande, é muito grande. Dá um então, Google, mas dá um Google para ver o peru da anta. Pinto de anta. É muito grande. Então, mas isso significa que ele queria que as pessoas quisessem que ele fosse representado como homem. E ele é um desenterrador. A brincadeira para uma criança problemática pra caramba. Ele desenterrava cadáver no cemitério, ele brincava com cadáver, comia titica de galinha, sempre comendo lixo e tal, e era o senhor da morte. Então, eu acho que esses são os 2 casos que são definidores do que a gente tem como lobisomem no Brasil. Olha só, cara, o livro aqui, ó, Conheça o Lobisomem do Seu Bairro. Bem interessante, cara. Pô, obrigado, eu acho que você gosta. E todo bairro, então, tem um... Eu falo que todo bairro tem um lobisomem. Se você não conhece o lobisomem do seu bairro, eu acho que sou eu, então. Porque eu não conheço o lobisomem do meu bairro. Se preocupe. Começa tudo agora meio que fazer sentido, lua cheia, assim, eu meio que acordo meio... agitado. Meio... O que houve noite passada? Eu, depois dos 44 anos, acordo agitado à noite pra fazer xixi. Não viro mais nada. Não causo medo em mais ninguém de madrugada. Só pra ir no banheiro mesmo. E tem vários tipos de lobisomem? Vários tipos de lobisomem. No Brasil, a gente tem pelo menos 4. Que é o lobisomem comum, que é o lobisomem preto, que é o lobisomem mais comum, que qualquer um de nós pode se transformar. A gente tem o lobisomem branco, que é um lobisomem que foi morto em metamorfose. Transformado, o homem transformado em lobisomem, essa é morto.
E ele se torna um lobisomem translúcido. É um lobisomem complicado de se matar, porque ele já está morto. Então é um lobisomem difícil de você se livrar dele. O nosso lobisomem comum, ele é mais tranquilo. A gente tem um lobisomem invertido, que na hora da metamorfose, os pelos crescem para dentro. Então ele fica em carne viva, ele é super irritadiço. Nossa, deve ser horrível. Horrível. E tem o lobisomem misturado, que essa é uma criação, né? Essa é uma espécie muito nacional nossa, que o cara que é acometido dessa maldição, alguns casos, ele precisa roçar em lugares de despojo de animais. Então, o cachorro roçou ali, o cachorro foi lá, fez cocô, dormiu e tal, ele vai lá, se esfrega, se transforma num cachorro. Se um porco tiver ido lá, ele se transforma num porco. Se um cavalo tiver ido lá... Então, o nosso lobisomem misturado, ele pode, inclusive, se vários animais tiverem se esfregado nesse lugar, ele se transforma numa coisa misturada. Então, a gente tem muitos relatos de lobisomens porco no Brasil, por exemplo. Sei. Então, é um lobisomem misturado. Claro, é interessante falar isso, porque os caras falam aqui, de onde veio esse lunático, né? Isso é um compilado de histórias, é um compilado de pesquisas, de estudo dentro desse universo da cultura popular, né? Entendi. Eu não estou falando cientificamente, eu estou falando dessa reunião de experiências populares. Pô, isso é maravilhoso, pô. Isso quando mexe no nosso imaginário. É gostoso. E o lobisomem é um grande promotor de reencontros também, né? Eu falo que o lobisomem, ele é uma ponte afetiva, porque é muito difícil você chegar em um lugar, começar a contar uma história de lobisomem e alguém não lembrar imediatamente de alguém muito querido. Então você fala assim, pô, meu avô brigou com um lobisomem, o meu vizinho era lobisomem, minha avó viu um lobisomem, morava no sítio, morava não sei o quê. E o lobisomem, ele tem uma incidência em todas as regiões do Brasil. A gente faz isso no livro, né? Então eu faço esse passeio, conto um pouco da minha experiência do meu lobisomem, do Rui Rezende. Depois eu conto casos de julgamento de licantropia na Europa do final da Idade Média, começo da Idade Moderna, que é super interessante. E depois a gente vai contando histórias do lobisomem pelo Brasil até chegar nos lobisomens que aparecem agora nos bairros. Que são... Eu peguei matérias, a editoria foi essa, eu peguei matérias jornalísticas de agora, assim, 2018, 2017... e comecei a trazer e pontuar essas histórias em todo o Brasil. Quer dizer, o lobisomem não apenas aparece nos bairros, mas ele também é um ativo jornalístico muito importante. As emissoras vão atrás de histórias de lobisomem. Então, o que eu quis mostrar é isso, que o lobisomem é uma figura muito presente no nosso cotidiano. Às vezes até nos oferece expressões idiomáticas para a gente usar para expressar soluções. Por exemplo, a bala de prata. A bala de prata todo mundo usa quando tem um problema muito sério. A bala de prata a gente fala que é uma solução definitiva para um problema crônico. Quer dizer, você usa isso e vai resolver, né? E tá lá, tá presente. E a origem da bala de prata é uma história de lobisomem. Sim, e por que a bala de prata mata o lobisomem? Essa história é uma história da besta de Givaudan, um caso francês, lá eles chamam loup-garou, né? Loup-garou. E o que aconteceu na região de Givaudan, houve muitos ataques a ponto do rei precisar mandar um contingente militar para matar essa criatura. Eu adoro também quando o universo sobrenatural acessa a burocracia, né? A administração pública. Então o rei falou, bom, vai o exército lá para matar essa criatura, e eles dizimaram as populações de lobo da região e continuavam os assassinatos. O perfil das vítimas, aí mais uma vez é interessante a gente ver, eram crianças e jovens mulheres, crianças de qualquer gênero e jovens mulheres. E o que aconteceu? O cara que conseguiu matar a besta de Givaudan, que era um caçador muito experiente, ele pegou uma medalhinha da Virgem Maria que ele andava dentro do chapéu, de prata, fundiu, fez um projétil, levou para um padre, o padre benzeu e ele usou essa bala para matar a besta de Givaudan. A gente acredita que seja esse o grande momento da consagração da bala de prata como um elemento para matar lobisomem. Existiam outras civilizações que usavam a prata para enfrentar demônios, criaturas mitológicas, mas a bala de prata, até onde eu consegui encontrar, aconteceu, né, essa consagração
dessa arma contra lobisomens foi na Besta de Gévaudan. É chique, né? Porque, pô, você tem uma... Francês. Não é todo mundo que pode ter uma bala de prata, Imagina. né? Não sei que você precise muito do cotidiano. Você mora num lugar que tem muito lobisomem, né? Mas a gente sempre fala lobisomem. Tem lobis mulher? Tem mulher que se transforma em lobisomem? Então, esse é um debate que eu trago no livro também. O lobisomem, por ser uma figura muito conectada a violências masculinas, ele tem poucas representações femininas de lobisomem ao longo da história. Eu uso até um julgamento de uma suíça chamada Catherine no livro, que ela é julgada por licantropia, né? E antropofagia, porque o início da licantropia, na verdade, é alguém que come antropofagicamente outro ser humano. Então, isso era uma coisa odiosa na época, até hoje mas hoje acontece menos. Hoje é mais fácil você perceber um desvio de alguém, uma síndrome psiquiátrica, que o maluco vai lá e come gente. Mas naquela época não era tão absurdo assim, porque havia períodos muito grandes de problemas de escassez de comida. Então, de vez em quando, os caras iam na loucura, né? Iam lá e matavam outro ser e comiam. E aí a Catherine, num período desses, ela disse que ela foi caçar, se frustrou nessa caçada e encontrou uma entidade que ofereceu a ela uma pomada. E a promessa que essa entidade fez a ela, que usando aquela pomada, ela se tornaria uma grande caçadora. Não contou para ela que ela ia virar um lobo. E foi isso que aconteceu. E o que tem de interessante, até nesse contexto que você trouxe da lobisomem mulher, né? Ela não foi julgada por licantropia como todos os caras que, alguns deles até usaram essa mesma pomada ou essa mesma desculpa, ela foi julgada por bruxaria. Então a mulher que se transforma em outra criatura, mesmo essa criatura sendo um lobo, nos julgamentos, principalmente nesse período que eu falei, Idade Média, começo da Idade Moderna, eram consideradas bruxas. E isso tem uma mudança muito importante para a interpretação do fenômeno. Por quê? O lobisomem, ele é o instinto, ele é a brutalidade animal que o homem, gente boa, de vez em quando comete. Normalmente contra crianças, mulheres, jovens mulheres. E a mulher que se transforma em outra coisa, ela tem o cálculo, ela é ardilosa, ela é uma bruxa. Ela tem racionalidade na maldade dela. E o homem é bonzinho, ele não tem. Ele simplesmente reage. Ele sempre simplesmente é atraído. E essa atração é o gatilho para ele se lembrar de seus instintos e cometer brutalidades. Bem machista, né? Pra cacete. Nossa senhora. Super. Por isso que eu divido o lobisomem em vários cases pra gente conversar com ele, porque ele é o meu... No começo eu falei, é o meu monstro preferido, mas não por isso. Eu tô falando da construção do arquétipo dele, histórico, principalmente. Então a gente tem muito isso. Mas isso mora também, essa construção de arquétipo, porque a gente vê história de sobrenatural muito como história da carochinha, né? Mas a gente tem histórias, por exemplo, de noivas fantasmas que só ocorrem porque no senso comum alguém, ou uma comunidade, ou várias comunidades começaram a imaginar que o propósito de vida de uma mulher era de se casar com um homem. Se isso não estivesse no senso comum, jamais a gente ia ter noiva fantasma, porque não tem noivo fantasma. O menino que está indo casar e morre no caminho, ele não vira um noivo fantasma. Mas a menina que está indo casar e morre no caminho, vira uma noiva fantasma. Porque, afinal de contas, aquela era a missão da vida dela. Então, essas histórias têm diagnósticos muito legais sobre o que a gente pensa coletivamente, não eu e você necessariamente, mas o que a gente pensa como sociedade no tempo e espaço. Então, a gente consegue descrever muito bem certos pensamentos a partir dos medos e das histórias que as pessoas coletivamente contam a partir desses medos. Entendi. Cara, bem interessante, hein? A pira, né? A viagem esquisita. É uma coisa infindável, né? Infindável, né? Infindável. E Várzea Paulista, o que tem lá de sobrenatural? Cara, Várzea Paulista foi uma maluquice, porque eu tava com o livro pronto e... do lobisomem. Do lobisomem. A gente tava com o livro pronto, já diagramado, tudo certinho. E aí o pessoal começou a me mandar, pô, tem um lobisomem aparecendo em Várzea Paulista. Falei, cara, mas eu não posso, já tá pronto o livro e tal. E aí
foram tantas... Relatos, né? Tantas as ocorrências que a galera falou, mano, a gente vai fazer uma caçada aqui do lobisomem. Eu falei, puta, agora vocês me fuderam. Todo mundo com tocha na mão. Exatamente. Eu falei, nossa, como é que chama? Rastelo, foice. Eu falei, preciso ir. Aí o pessoal da imprensa local me chamou, me colocaram no grupo, e quando me colocaram no grupo do WhatsApp, eu falei, era isso que me faltava. Eu precisava entender o pânico do lobisomem. O que aquele pânico era capaz de causar no cotidiano, e ver isso no ano de 2025 é mágico. É muito mais fácil de interpretar do que na Idade Média. E foi muito legal, porque o sentimento era exatamente o mesmo. Mesmo com tudo que a gente tem de tecnologia, de experiência. Bom, me colocaram no grupo e um queria levar uma 12, o outro queria levar facão, e a organizadora começou a ficar preocupada. Falou, gente, vai ter morte nessa caçada. Aí não vai ser do lobisomem. Não vai ser do lobisomem. Então a briga, o cara vai dar um tiro no outro. Falou, não pode levar arma, pessoal. Não pode. Pô, mas aí não é caçada. Aí no final virou uma caçada simbólica. Eu falei, mas eu vou do mesmo jeito. Cheguei lá no dia, a hora marcada, não tinha ninguém. Falei, pô. Quer comprar esse troço, né? Não. Quer comprar essa ideia, Mas né? tem um plot twist interessante. Eu liguei pro cara e falei, mano, e aí, não tem ninguém aqui, cara, onde a gente combinou, tá? Ele falou, não, vem aqui pra chácara. Eu falei, chácara? Tá bom, vem pra... Eu fui pra chácara do empresário. Quando eu cheguei lá, tava o samurai, que é um caçador profissional, que veio de Monte Azul, andou 7 horas para chegar em Várzea Paulista, com os equipamentos que eu acho que a Marinha Americana não tem. Drone térmico, binóculo não sei o quê, com 3 ajudantes, um negócio assim, um aparato. E ele caçador de javali profissional. Chegou o René Murad, que é um apresentador da Discovery Channel, que foi sobrevivencialista. Ele ganhou Largados e Pelados, Desafio em Dose Dupla. Ele estava lá para rastrear essa criatura. Falei, cara, então vai ter uma caçada mesmo? Eu tava achando que era isso aí. Tocha, foice, gritaria, fora lobisomem. Acho que era uma parada assim. E aí tava montado o cenário de uma caçada profissional. E um menino que foi testemunha, mapeou os lugares de aparição dos testemunhos, no GPS. Uma loucura isso. Puta, uma loucura. Fomos pra caçada. Na hora que a gente tá no meio do mato, começa a uivo. Foi legal, essa parte foi legal. Depois eu só passei frio e vi os equipamentos funcionando. No final da caçada, que pode parecer uma besteira para a maior parte das pessoas, eu entendi o propósito daquilo. E tem tudo a ver com o que eu estava buscando. Porque essas aparições mudaram a rotina da cidade. As pessoas começaram a parar de sair. Começaram a não sair à noite. Começaram lua cheia, então ninguém aparecia em lugar nenhum. Então, esse cara que era o empresário, que foi um cara que deu esse suporte aí logístico pra galera chegar, o pessoal dormiu na chácara dele e tal, ele queria fazer uma caçada meio que pra mostrar que não tinha lobisomem. Pra tranquilizar o pessoal. Pra tranquilizar o pessoal. Então a gente foi meio que com esse propósito. Claro que eu não sabia disso no começo, não tinha interpretado tudo, mas a ideia não era pra provar que tinha lobisomem, era pra provar que não tinha, pra galera voltar à vida. E no final isso acabou se encontrando com o meu propósito, que era o de ver como que funcionava um medo coletivo de uma criatura mitológica. Foi mágico pra mim, foi muito legal, apesar do frio do cacete que eu passei. E resolveu, assim? A cidade acalmou? Acalmou, e aí agora virou uma coisa mais da galera querer esticar um pouquinho o bloco. Então teve uma outra aparição lá, mas não foi uma coisa assim muito... Joanópolis ficou com ciúme, a comunidade lá ficou... eu falei, vamos começar uma disputa diplomática aqui de quem será quem é a capital do lobisomem. Porque Joanópolis tem histórias muito legais, tem a história do seu Anselmo, mas não tem hoje em dia uma história assim do cotidiano muito forte, até porque ela abraçou e talvez a frequência de lobisomens fantasiados talvez disfarce os verdadeiros de lá. Né? Então tem muito. Você vai na Cachoeira dos Pretos em Joanópolis, que é um lugar lindo, uma cachoeira maravilhosa. Tem a casinha do lobisomem, a galera tira foto. Tem um lobisomem lá que tira foto com a galera, que eu acho que é fantasiado. Você acha que é fantasiado? Eu acho que é fantasiado. Eu não tenho a coragem de desmistificar a crença das pessoas. É melhor você achar, né? Eu acho. Você acha que é melhor. Claro. Você sabe que eu fiz agora, há relativamente pouco tempo, uma audiosérie chamada...
Puta merda, esqueci. Cacete. Maldição Urbana, que é sobre lendas urbanas. Eu protagonizei e dirigi. É autoral? Eu ouvi, mas eu ouvi na pandemia a sua série. Então. Eu ouvi. Você ouviu? Lógico. Cara, uma muito super boa. inspiração pra gente. Cara, maravilhosa. Eu ouvi a sua série e a gente levou pro Spotify a nossa série contando histórias. Eu adorei sua série, muito legal, eu lembro perfeitamente. E tem vários personagens incríveis, né? Ali, como por exemplo, a loura do banheiro, né? Cara, eu acho um personagem sensacional. Você se aprofundou na história dela? Totalmente, a loira do banheiro. É um grande personagem, né? A loira do banheiro chama Maria Augusta de Oliveira Borges. Ela existiu. A loira do banheiro era filha do Visconde de Guaratinguetá. Ela se casou com o Francisco Antônio Dutra Rodrigues, que era o conselheiro Dutra. O conselheiro Dutra era um grande professor de direito romano aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito, e chegou ao posto de governador do estado de São Paulo. Isso foi o quê? 1800 e tal? Eles se casaram em 1879, no dia 1º de abril. Então, a loira do banheiro, ela foi casada com o governador do estado de São Paulo. Isso é histórico. Isso não estou divagando, eu acho. Não, isso aconteceu. O pai dela, o Chico Pintor, morreu depois de 3 anos desse casamento. Ela pegou as joinhas, fugiu do casamento. Então foi um escândalo, porque o conselho... E aí tem outros recortes interessantíssimos. Porque ela foi obrigada a se casar com 14 anos, com um idoso de 34 anos. Na época era idoso, né? O conselheiro Dutra tinha 34 anos. 34 anos, era um idoso. Era um idoso na época. Sim, sim. E aí ela foge para a França, é convencida a voltar pelo menos para dissolver o casamento, volta para a França e lá ela pega a raiva humana, aquela doença que tem que dar vacina no cachorro para ninguém pegar. Ela tem raiva humana, morre na França, o corpo é embalsamado e é transferido para Guaratinguetá novamente. A esse tempo, a mãe dela, viúva, vivia na mansão dos Viscondes de Guaratinguetá, que era a maior casa da cidade. Ela é colocada num aposento, tinha itens pessoais, piano, não sei o quê, e numa redoma embalsamada, a mãe não tinha ainda preparado um lugar para ela ser sepultada. E aí dizem que as primeiras aparições dela são nessa redoma, ela batia no vidro e pedia água, porque falam que raiva da hidrofobia, aí você não consegue beber água, mas tem sede. E aí a mãe tem um sonho com ela e ela fala, mãe, já deu, me enterra, pelo amor de Deus, pra que fazer isso? E aí a mãe dela sepulta ela numa capela super bonita, num cemitério que é incrível, o cemitério de Guaratinguetá, que chama Senhor dos Passos. Eu fui lá, eu fui visitar a loira do banheiro na campa dela. E aí a mãe, sozinha naquela mansão, decide vender para o estado de São Paulo a mansão, a casa. E ela vende. E o que acontece? O Estado transforma a mansão numa escola pública. Então, a primeira aparição ou creditada a Maria Augusta nessa escola são 2 alunos que fogem para o anfiteatro. Lá tinha um piano, provavelmente o piano da própria Maria Augusta. Eles se trancam lá dentro para matar a aula. E um feixezinho de luz ilumina o piano que começa a tocar sozinho. Os moleques se desesperam, é salvo por um bedel. E aí, a partir disso, começam a pipocar relatos da Maria Augusta aparecendo na escola, ou caminhando, ou vultos, a ponto do diretor chamar todo mundo, professores e funcionários, e falar, ó, acabou esse papo de Maria Augusta, a galera não queria trabalhar mais depois das 18 horas, tal. Falou, acabou esse papo. Marcou uma reunião, a hora que foi começar a reunião, o lustre cai em cima da mesa do homem e aí acabou a reunião, ninguém mais trabalhava depois das 18 mesmo. E acabou se propagando essa experiência da loira do banheiro numa escola e a receita que eu tenho, cada um tem uma, mas a que eu tenho é você tira um fio de cabelo, joga na privada, dá descarga e fala um palavrão 3 vezes. Sai, vai até o espelho, chama loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, e a partir disso, para quem tem fé na loira do banheiro, ela aparece e o primeiro indício de manifestação dela é que ela abre todas as torneiras. Então é legal esse diálogo também com a história regular, porque você entende de onde vem a obsessão dela por água, dos xingamentos pela angústia dela. Pô, uma menina que foi obrigada a se casar com 14 anos com um cara de 34, sem querer, um casamento arranjado pelo marido da princesa Isabel. Quem arranjou o casamento deles foi o marido, o Conde Du. Quer dizer, porra, a história da loira do banheiro, ela tem uma riqueza
tão grande em todas as direções, seja ela histórica, seja ela sobrenatural, seja ela mitológica, que a gente precisa aprender a história da loira do banheiro e nas escolas mesmo, não só essa técnica de chamar ela, porque a história original é para você puxar vários ganchos, acho até uma coisa meio pedagógica, isso de como contar uma história contando várias, né? Eu aprendi um pouco isso com o cemitério também, mas a história da loira do banheiro é maravilhosa. Pô, sensacional, cara, é incrível. E realmente, agora você Você era um detetive, não era? Era um pesquisador. Um pesquisador. Um cara que pesquisava lendas urbanas e entrevistando. Eu lembro dessa... Você na série sou eu. Hoje. Exatamente. Você na série sou eu hoje. Exatamente. E aí ele vai numa escola, ele tem tudo isso aí. Cara, o caminho que eu faço é exatamente dessa série sua. Engraçado, agora você falando, tá mais realizado ainda o assunto, porque eu virei esse cara aí. Cara, que bom. Porra, nossa, é uma infindável e são muitas versões, né? Deve ter a loira do banheiro deve ter várias. Não, e ela acabou, a loira do banheiro, pra mim, ela é uma história basilar das histórias sobrenaturais com meninas do mundo, porque a Bloody Mary é muito parecida e a Bloody Mary é muito mais atual do que a história da Maria Augusta. Começa, a primeira vez que falam de Maria Augusta na escola é em 1916, quando tem um incêndio que falam que a culpa foi dela. Mas ela morreu, se eu não me engano, em 1886 ou 96, agora eu não lembro a data exata, mas foi no finalzinho do século XIX, quer dizer, essa era uma história muito contada por décadas. E a gente tem ela como um pilar das outras histórias sobrenaturais. Tem versão da loira do banheiro em Santos, no Colégio Canadá. E todo colégio tem uma história de loira do banheiro. Às vezes, uma história que não é a história da Maria Augusta, que tem as suas próprias particularidades, mas que tem mensagens legais. Tá? A loira do banheiro do Colégio Canadá são duas meninas que muito jovenzinhas se entendem como apaixonadas e a família saca isso, começa uma fofoca, uma delas é tirada da escola e essa menina vai pro banheiro da escola para tentar a vida, ela desiste no meio, mas ela se corta, escorrega no próprio sangue, bate a cabeça na privada e morre, e falam que ela apareceu. Então, assim, é uma outra origem, é um outro tema, mas que tá ligado e que vai indo. E o ser humano precisa dessas... Precisa, cara. Dessas lendas, essas... Porra, Nilson, a gente precisa reencantar o mundo. A gente precisa acreditar que a gente não sabe de tudo. Eu acho que a história sobrenatural, talvez ela tenha essa missão de colocar a gente de joelho. E o lance de entender ela como um aspecto muito presente na gente, você, independente do que você acredite, porque quem é cético vai viver experiências inexplicáveis. Né, que ele vai tentar explicar a todo custo, vai, né, a partir da ideia de ter um viés de confirmação até do que ele acredita ou do que ele não acredita, ele vai atrás. Tem gente que adora do ponto de vista do entretenimento e tem gente que vê o sobrenatural na religião. Eu acho que esse encontro no meio do caminho que torna a vida encantada. Porque o dogma religioso ele é inflexível. Você acredita ou você não acredita. O terror ele é uma grande brincadeira, é uma diversão. E as coisas que acontecem no meio do caminho, que são essas expressões que reencantam as coisas. Você pega a Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, para quem acredita, para quem é católico, ela é uma aparição mariana, divina, maravilhosa. Se o cara é ufólogo, ele vai falar que aquilo é um ET. Se o cara é do terror, ele gosta ele vai falar, isso é uma assombração. Então, a interpretação de acontecimentos depende, claro, da nossa experiência de vida, mas todas elas têm esse encontro com um dado que faz da gente mais humilde diante do inexplicável. Agora, imagina isso lá atrás. Porra. Cara, hoje em dia nós temos uma tonelada de informações diariamente, né? Exatamente. Né? Mas imagina lá atrás, cara, existia muita superstição, né? O Câmara Cascudo que fala que... Câmara Cascudo é muito figura. As assombrações morreram com a chegada da luz elétrica, com a energia elétrica. Faz sentido. Quando chegou a energia elétrica, acendeu a primeira luz, acabou o lobisomem, acabou o fantasma. E se usava muito isso também para manipular, né? Não, você tem histórias que têm um condão pedagógico muito grande. O Homem do Saco. O Homem do Saco, ele existe para apavorar as crianças para que não
excedam Bicho-papão, né? na exposição na rua, ficar à disposição de pessoas, né? O Chapeuzinho Vermelho é uma história terrível na origem, né? O vermelho Sim. da menina que menstrua começa a entrar na fase reprodutiva e passa a ser uma presa Aham. do homem que vai querer ela mais e vai... assim, as histórias, elas têm contornos horrorosos. O próprio Yaci Aterê, que é irmão do Luizon aqui no Brasil, filho de Itaú também. O Yaci Aterê, que é um dos possíveis mitos que inspiraram o nosso Saci, né? É um dos. Ele, originalmente, é um fiscal da cesta. Então era tão importante a criança dormir depois do almoço que contavam a história de que o Yaci Aterê passava nas aldeias para pegar as crianças que não estavam dormindo depois da cesta. A Cuca, que originalmente chama Coca, que é uma lenda espanhola muito mais feia que a nossa Cuca. Nossa Cuca é um jacarezinho, um dragãozinho fofo. A Coca era um crânio que tinha asa de dragão, que ficava no teto das casas, pegando crianças que não dormiam na hora certa. Então a criança, se estivesse dormindo, Que terror, o literalmente. demônio ia embora. Aham. Aquele demônio não pegava, mas se você não estivesse dormindo na hora certa, ele te levava. Que louco. Então tem esse condão E pedagógico. o Saci também ele é macabro, né? Ele tem tudo por trás o Saci ele é divertido, ele, né? Ele vai, ele prega aquelas peças, mas ele é um personagem... A figura mitológica, ela não é maniqueísta. Ela pode ser legal, ela pode não ser legal. Depende de como você afrontá-la, depende de como você invadir o território dela. Aqui em São Paulo a gente tem o Anhangá, no centro da cidade, São Paulo. O Vale do Anhangabaú. Anhangabaú é um rio que ficava ali, um rio também místico, um rio meio sagrado, que tinha uma figura mitológica chamada Anhangá, que era um mediador da floresta. Tem gente que fala que ele era protetor da caça. Ele era o mediador da floresta, para mim. E aí, o Anhangá, ele fazia o quê? E aí tem uma história que dizem porque o Anhangá ele é cultuado em outras etnias pelo Brasil, mas aqui ele é meio odiado, era meio odiado. Por quê? Dizem que um caçador muito habilidoso empreendeu perseguição contra uma veada e seu filhote, e o Anhangá, ativou lá o sentido aranha dele e falou, bom, se ele caçar a mãe, o filhote vai morrer de fome. E se ele morrer de fome, se ele morrer desassistido, ele não vai crescer, não vai virar um semeador, não vai se reproduzir, não vai servir de presa na hora certa. Tá colocado o desequilíbrio na floresta. E aí ele sai caçando esse cara, e o Anhangá tem um poder mágico que é o de confundir as pessoas a partir de alucinações, de ilusões. Então esse caçador continua caçando, ele acha que ele tá caçando uma veada, mas na verdade tá caçando a própria mãe na floresta. E ele mata a mãe. Quando ele mata a mãe, ele volta à realidade e fala, pô, olha o que o Anhangá me fez fazer. Então a gente acredita que é esse momento que os povos daqui, né, os indígenas daqui, rompem com o Anhangá como uma entidade bacana. O que acontece? Quando a Anchieta chega aqui, o padre Anchieta, que era um jesuíta, evangelizador, né, foi fundador... São Paulo é fundado como um povoamento, existia muita coisa antes, mas é fundado como um povoamento no dia 25 de janeiro de 1554. Lá no colégio, lá na parte do colégio. O que o Anchieta, que era muito habilidoso, dramaturgo, né, além de ter essa tarefa de evangelizar, fazia? Ele pegava passagens do evangelho e substituía os personagens do evangelho por figuras da mitologia. Então ele chegava, quem que é o Deus Todo-Poderoso? Tupã? Legal, Tupã é Deus. Quem que é o antagonista de Tupã? Aqui disseram que era o Anhangá. E Urupari é uma entidade que podia fazer melhor até esse papel, mas escolheram o Anhangá talvez por essa história. Então ele começa a eternizar a ideia de que o Anhangá é um demônio a partir dessa nova linguagem cultural cristã. O Anhangá não era um demônio, mas até hoje, se você for no Vale do Anhangabaú ou procurar na internet, em qualquer site de busca, vocês vão ver que um monte de traduções, às vezes até equivocadas, dão conta de que lá é o Vale do Diabo, o Vale do Demônio, do Espírito Ruim. E o Anhangá não é isso, mas acabou sendo traduzido a partir da cultura cristã como isso. Eu tô falando disso porque é muito louco, porque a gente fala, porra, cara, você vai numa cidade, um São Paulo, centro da cidade, que é uma cidade monumental, imensa, gigante. Você fala, tem uma entidade incidente aqui. Você para pra pensar,
O Anhangabaú é um lugar de loucura. É o centro, o coração da São Paulo é uma cidade de ilusões. As pessoas acham que vão vir pra cá e é aqui que vai acontecer. E sofre pra cacete. Daí a quantidade absurda de mendigo que tem aqui. De tudo. Tem muito mendigo. Exato. Porque eu sou do Rio, né? Tô aqui há quase 7 anos. E foi uma coisa que me chocou, né? No dia a dia. Como tem mendigo em São Paulo? Que é o pessoal que migra pra cá. As pessoas acham que vão viver querendo uma vida melhor e, cara, se dão mal. Pensa na metáfora disso, quer dizer, as pessoas submetidas à ilusão que gerada por, quem sabe, uma entidade. Não tô falando que o Anhangá faz mal pra ninguém, mas é interessante como serve pra explicar, como uma história pode servir pra explicar. E o Anhangá ainda tem de coisa legal, assim, do universo sobrenatural. Tem gente que diz que ele agita as almas, né? Mas há também quem diga que ele gosta de se alimentar da energia dos espíritos. Então, quando ele percebe alguém que morreu, ele vai lá e suga a energia e aquela alma não tem força para alçar o Guajupiá, que é o tipo de paraíso indígena. Então, ela fica pairando ali. E se você fizer um estudo, que a gente já fez, sobre a incidência de assombrações em São Paulo, vocês vão ver que o Vale do Anhangabaú é o lugar mais assombrado da cidade. Então tem fantasma no Teatro Municipal, no Prédio dos Correios, no Martinelli, no Largo São Francisco, no próprio o Edifício Joelma, que é uma tragédia tremenda que também impulsiona muito o imaginário popular. Tudo por ali. É verdade, cara. No teatro não duvido, porque teatros são locais muito propícios, né? A gente sempre fala que teatro tem. Até pela vocação do ator, da atriz. E todo lugar que tem muita vida, quando ele tá fechado, é tipo boate, mesma coisa. Tem uma energia, né? Tem. Quando você vê aquele lugar vazio, né? Sem as luzes, sem os aplausos, né? Tem artista tudo maluco, né? É um silêncio barulhento, né? Exatamente. Então tem a corrente, quem é vigia de teatro de noite diz que o elevador funciona sozinho e tal. É isso aí. E assim, e cada esquina, quando a gente brinca com essa ideia de revelar, né, as histórias da cidade, você pega um bairro como a Liberdade, que é totalmente identificado com a comunidade japonesa, agora oriental, fica sobre o primeiro cemitério de São Paulo, que esse ano, no dia 3 de outubro, fez 250 anos. Então tem um cemitério de 250 anos embaixo da Liberdade, embaixo do bairro Liberdade. E tem uma energia ali. Eu gosto, né? Mas tem uma figura mitológica, inclusive, e que tem um processo devocional, que é o Chaguinhas, que podia ser um herói nacional se não fosse preto. Eu tenho certeza que ele seria lembrado com muito respeito e todas as deferências, como é Tiradentes. E essa é uma comparação que sempre fazem, até porque tentaram matar o Chaguinhas enforcado também, mas como ele era negro, talvez ele tenha sido apagado dessa história completa e bonita. Você sabe a história de Chaguinhas? Não sei. Dá tempo de eu contar? Tô louco para saber. Chaguinhas era um cabo do exército nativo, então em 1821 tinham 2 exércitos, o brasileiro nativo e o português. Né? Claro, era um apêndice do exército, mas eles eram divididos. Chaguinhas estava lotado no 1º Batalhão de Caçadores de Santos. E fazia 5 anos que esse exército não recebia o soldo, que é o salário, e tinha uma precariedade muito grande nos equipamentos do Chaguinhas. Então eu sempre falo que a luta do Chaguinhas era talvez a primeira luta trabalhista do Brasil, porque ele lutou por EPI e por salário atrasado. Ele se insurge contra o exército português, ele e outros militares brasileiros. Eles tomam vários fortes em Santos e atacam uma fragata portuguesa. Essa revolta, que é uma das revoltas nativistas que teve no Brasil nesse período pré-independência, é sustentada por 10 dias e vem um contingente de São Paulo, suprime eles e eles muitos são mortos em Santos mesmo, mas ele e Cotindiba foram trazidos para São Paulo no Largo da Liberdade, que chamava Largo da Forca. Então, onde tem o metrô ali do bairro da Liberdade, era um largo e as pessoas eram executadas ali, precisamente onde é a igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Não é a Capela dos Aflitos. A Capela dos Aflitos era do cemitério. Ali tinha uma forca, depois virou um cruzeiro. O primeiro a ser executado é Cotindiba, que era amigo do Chaguinhas, que era parceiro, inclusive, nessa empreitada. A forca funciona perfeitamente bem, mata ele. E aí vai o Chaguinhas ser enforcado. Colocam a forca, soltam a forca arrebenta. O povo começa a pedir clemência, o clérigo anota o acontecimento, e um clérigo acompanhava porque
Quando acontecia qualquer coisa dessa ordem, o cara não morrer, algum acontecimento estranho, eles relatavam e falavam, é um milagre, Deus não quer que mate esse cara. Então ele foi falar isso pro comando do exército português e falou, não, isso aí tem que matar. Pegaram outra forca, colocaram, ela arrebenta de novo. O povo que pedia clemência começou a pedir liberdade. Então, muita gente diz que o bairro da Liberdade chama Liberdade por conta disso. E essa é uma história relatada por Regente Feijó. Então não é que é só uma história qualquer. Tem um relato, né? Tem um relato ele oficial. viu. E aí colocam uma terceira corda e aí dizem, tem duas versões, uma de que ela arrebenta também, a outra que a corda não mata ele e soltam a corda e aí pauladas e afacadas. A partir disso, há um processo... Né? Super. A partir disso... Super. Não, mas a morte super tranquila. A ideia de que o Brasil é um país de boa fica pelo caminho cada vez que a gente avança um pouquinho a história, né? Não é. País nenhum, né? Nenhum. Todas as conquistas, todas as... Tudo desgraçado. Na base da porrada. Exatamente, é isso aí. E aí o Chaguinhas, o que acontece? Ele é sepultado no Cemitério dos Aflitos, que é esse nosso cemitério que funciona lá desde 1775. Que é o cemitério dos escravos, dos enforcados, né? De indigente. Era um cemitério mantido pela Igreja Católica, mas para todo mundo que não era digno de ser enterrado dentro de igreja, que era a prática da época. Então, só podiam ser enterrados nos campos santos católicos, quem fazia parte das ordens ou quem tinha dinheiro católico. Então ele é enterrado lá e aí desenvolve um processo devocional na região. O pessoal, assim, principalmente as mães pretas, acendiam velas e diziam que as velas que essas mulheres acendiam mantinham, não eram apagadas nem com chuva, nem com vento. Isso durou 200 anos. Hoje esse ritual, inclusive, é um patrimônio material da cidade de São Paulo e a devoção a Chaguinhas também. Então o Chaguinhas está lá que assim, ninguém conhece o Chaguinhas, cara. Qual é a razão de ninguém conhecer a história de um cara brasileiro que se insurgiu contra o exército de um país invasor? E quando a gente fala invasor, é porque um ano depois ele morreu no dia 20 de setembro de 1821. 7 de setembro de 1822 foi a independência do Brasil. Quer dizer, era um brasileiro, era um nativo que insurgiu contra o exército do país que foi deposto do poder no Brasil. Quer dizer, por que a gente não conhece a história do Chaguinhas? Só me leva a crer que tem um componente racial, lógico. Sim. Com toda certeza. E é uma história mitológica. E é uma história sensacional. Sensacional, né? Sensacional. E o Zé Arrepiado de Sorocaba? Porra, você foi atrás dessa do Zé Arrepiado. Tive que fazer meu trabalho, né? Porra, você vai atrás do Zé Arrepiado. É uma história horrorosa de Sorocaba, né? O Zé Arrepiado é uma história que falam que teve um julgamento mesmo disso, né? O Zé Arrepiado foi um cara que era apaixonado por uma moça e ela morreu de tifo preto. Tifo preto. Eu sabia tifo, agora tem tifo preto. Era o nome da doença na época. Sei. Doença de pirata, né? Tifo, beriberi, essas doenças, né? Meio fúngica, meio, né, bactéria, esquisitíssima. E ela teve essa doença, morreu, é uma doença super contagiosa. E ele foi pro bar, encheu a cara. O dia do enterro dela, ele não conseguiu ir, era apaixonado. Tem gente que fala que era namorada, tem gente que era apaixonado. Ele vai pro bar, enche a cara e começa a chover muito, chover muito, chover muito. E uma hora ele vai embora, fecha o bar, ele vai embora. Chega em casa de manhã, todo enlameado. E a mãe fala, vai pro banho, pelo amor de Deus. Ele coloca ele no banho, toma banho. Quando ele tá tomando banho, a polícia chega na casa da mulher e fala, cadê o Zé? Então tá no banho. Chama ele agora. Prenderam ele imediatamente. Prenderam, levaram pra delegacia. O que tinha acontecido? O corpo dessa moça havia sido exumado na noite do próprio sepultamento. Aqui não falam claramente se houve algum tipo de identificar algum tipo de no cadáver dela, né? Mas o corpo dela estava fora. E o que acharam? Um documento dele que tá caído junto com o corpo. Então tudo indicava que tinha sido ele tinha sido desenterrado, a mulher tinha dormido lá com ela. Há um julgamento, ele é preso, processado, há um julgamento, e toda a defesa do Zé Arrepiado ia no sentido de que, olha, ele não violou ela, ele não fez nada, não moça, porque se ele tivesse feito algum tipo de
ele teria se contaminado com tifo. Sim, sim. Então, ele não teve. Mas é horrorosa a história, né? Nossa. A história é terrível. A mulher não teve cego nem depois de morta, né? É, Essa cara. história é... Em Sorocaba, né? Sorocaba. É Pô, aqui do lado, né? Sorocaba tem uma história maravilhosa que é da Xuxa, da boneca da Xuxa. Você sabe a boneca da Xuxa? Não. Você nunca ouviu falar da boneca da Xuxa? Porra, Não. Liz, O Xuxa que eu sei é que se você tocar o disco ao contrário, Não, né? mas tem uma outra história maravilhosa, da boneca da Xuxa, que foi um hit em 87, né? E aí, no final dos anos 80, uma menininha, porra, aquela carga de publicidade, tudo era uma loucura, a boneca da Xuxa. E a versão mais difundida é que a menina pediu pra mãe a boneca, e a mãe falou, olha, mas nem se eu pedir pro capeta eu tenho dinheiro pra fazer. E aí tem duas versões, uma de que a mãe, de repente, consegue o dinheiro pra comprar a boneca, e a outra versão que é mais creepy é a de que a menina abre um dia a porta, tá a caixa da boneca na porta da casa dela. E nossa, fica louca, pega a boneca aqui, boneca aqui. Aí vai passando o tempo, essa menina começa a reclamar que a boneca tá beliscando ela. E ela aparece com um machucadinho. E aí a mãe acha que é na escola, vai reclamar com o professor. Não sei, eu tô falando disso dos anos 80, tá? Final dos anos 80, não é que Não é faz 1500 100 e mil, pouco, não. né? 88, a história da... E aí ela começa a reclamar dos beliscões. A mãe não acredita que é a boneca, a menina fala que é a boneca. Naturalmente, né? Só que numa trágica manhã, a mãe chega pra pegar a menina na caminha, tá a bonequinha da Xuxa com a mãozinha no pescoço e a menina morta. A boneca da Xuxa tinha estrangulado a menina. Como um Chuck, né? A versão... A versão nossa do Chuck. Mas qual que é a loucura disso tudo? A galera tentou invadir o Museu de Arte Sacra da Catedral de Sorocaba porque disseram que a boneca da Xuxa tinha sido levada para lá, que estava acorrentada, que o padre estava fazendo lá os Paranauê para tirar o espírito de dentro da boneca, e a galera tentou invadir. Isso é uma matéria jornalística. Tochas e foices. A galera de Várzea Paulista. Que tava em Várzea... Não. Então, a galera tem essa história que tem todos os contornos de uma lenda urbana, mobilizaram a população para tentar invadir a sacristia da igreja, para matar, para queimar a boneca da Xuxa. E não conseguiram, embora isso tenha foto, inclusive, no jornal da época, da multidão na porta da igreja, querendo entrar para pegar a boneca. Que os caras falam, pelo amor de Deus, não tem boneca nenhuma. Não teve criança, cadê criança? Morreu, não tem nada. O que vocês estão fazendo aqui? Vai pra casa de vocês. Mas a criança morreu mesmo? Então, ninguém não tem esse indício. Não existe esse... Não tem. Mas é uma baita lenda urbana. Pô, sensacional. Que teve um desdobramento imediato também na rotina da... Afinal de contas, quase invadiram a igreja. A igreja, porra, pra pegar... E como é que será que a Xuxa reagiu, né, com esse... Agora ela leva mais na boa essa história, né? Mas é uma história maravilhosa. Eu nunca ouvi ela falar da boneca. Eu sei que é eu sei que do disco, né, do Hilarie, ao contrário lá. Não, pior pra ela deve ter sido o tal do filme, né, que Amor Proibido, sei lá, aquele filme que ela fez com um moleque, adolescente. Deve ter sido bem pior. A boneca da Xuxa satânica tava tudo bem, perto disso, da encheção de saco. Né? O filme tem, né? Tem o filme, né, em si, né? Tem o filme. Não tem o filme da menina sendo estrangulada. Mas eu acho um filmaço da boneca da Xuxa. Cara, daria um... Porra, Niso, tem umas histórias que a gente encontra, assim, cara, que são incríveis, que dariam grandes enredos de filme. Tem uma história em Botucatu, eu tô falando muito, você jura? Não, você tem que falar. Eu tenho que falar, não, por favor. Eu tô empolgado de estar aqui com você, eu tô feliz, criança feliz começa a falar. Você é o convidado dos sonhos, porra, obrigado. Tem uma história de Botucatu que eu também acho que seria um super filme, que é a da Ana Rosa. Ana Rosa era uma moça de Botucatu que se casou com o Chicuta, que era um cara... Essa história até rendeu uma música do Tião Carreiro Pardinho, que chama Ana Rosa. Ana Rosa casou com o Chicuta, foi morar em Avaré, e o Chicuta, que se no início era um cara incrível, um cara super legal, virou um crápula, violento, agredido. Do nada, assim, Dudu. Do nada. Virou a chave, casou, virou a chave. E aí... Acontece bastante. Não estranho. E ele era carreiro, então ele levava boi de um lado pro outro. Então quando ele saía da fazenda, trancava. Ela vivia em cárcere privado. Quando ele tava lá, ele batia nela.
Tava ela e quando não tava, ela tava trancada. Era a vida dela. Agradável, né? Isso. E aí um cara da fazenda ajuda ela a fugir. Um dia, né, compadecido da situação dela, ajuda ela a ir, que ela pediu pra ela ser levada até Botucatu, que tinha uma tia lá. E depois a ideia dela era fugir pro Paraná, porque tinha família no Paraná e o Chicuta não ia atrás. Muito bem. Esse cara ajuda ela. Um dia que o Chicuta vai fazer uma dessas carreiras, vai levar os boi pro lugar, ele pega ela e vão até Botucatu de mulinha. Chegam lá de madrugada, o único lugar aberto na cidade é a zona. E aí a Ana Rosa falou, não tem problema, vamos lá mesmo, vai lá mesmo. E aí ela foi na zona, a cafetina chamava Fortunata, conversaram, ela falou, conheço a sua tia é costureira, nossa, costurava pras meninas, fica aqui o tempo que você precisar, a gente vai achar sua tia. Não tal. precisa dar não, é só... Não, fica tranquila, fica aí, fica à vontade, eu cuido de você até você se organizar, muito bem. O Chicuta volta, vai procurar mulher, fica ensandecido, começa a pressionar todo mundo. Um menininho, depois de apanhar tal, fala, ó, eu vi 2 mulinhas, ele vai pegar atrás do cara que cuidava dos cavalos, e o cara confessa o que fez, ele mata o cara e vai pra Botucatu. Chega em Botucatu, ele começa a procurar a Ana Rosa. E aí, num boteco, o cara falou, ó, não sei se é ela, mas tem uma galega nova aí na zona da Fortunata. Porra, o cara que é possessivo, ficou louco. E ele vai até a zona, e as minas da zona tocam ele de lá. Então as moças, as putos, a cafetina expulsam ele, escurraçam ele, e ele fica mais louco ainda. Vai para um bar, começa a beber e começa a tentar achar alguém que ajudasse ele a fazer alguma coisa com a Ana Rosa. Encontra 2 caras, o Hermenegildo e um outro cara chamado Costinha. E aí qual que era o plano deles? O Costinha ia falar que era um carreiro, que estava com uma tropa que seria levada para o Paraná, porque eles sabiam que talvez o plano dela fosse fugir para o Paraná, porque o Chicuta não ia dar paz para ela ali. E aí ele faz isso, ele induz ela a acreditar que ele pode levá-la em segurança para o Paraná. Ela cai na história, então no dia, hora marcada, ele vai lá, pega ela no cavalo e segue para o lugar que supostamente estaria a tropa para eles irem até o Paraná. Só que eles são interceptados, e aí essa moça, ela é pelos 3. Meu Deus. Viva. E uma mulher de uma fazenda assiste tudo. Então, no dia seguinte, quando o corpo da Ana Rosa é encontrado, e assim, encontrado, sabe igual espalma-peixe que abre? Abriram o tórax dela, jogaram em cima de um espinheiro, e o coração com um punhal, cena horrorosa, é vista por um tropeiro, o tropeiro avisa a polícia quando começa a investigar, essa moça da fazenda fala, eu vi tudo o que aconteceu, foram 3, descreveu os 3, prenderam os 3, muito bem. O único que vai preso, não que ele não merecesse preso, é o Hermenegildo, que por acaso era filho de negros, era o único, os outros 2 são absolvidos, por o Costinha por ter ajudado o Chicuta a ter defendido a honra, né? Então era a legítima defesa da honra, eles são absolvidos, o Hermenegildo preso. Qual que é o plot twist da história, né? Ana Rosa é sepultada no Campo Santo da igreja inicialmente, depois ela é transladada para o cemitério que até hoje existe em Botucatu, inclusive há um processo devocional lá. Mas o que acontece? O Hermenegildo morre 1 mês depois na prisão, de varíola. Que era a doença da época, Varíola era fatal. O Costinha, uma árvore cai em cima dele semanas depois do Hermenegildo. E o Chicuta vai arrumar a roda de um carro de boi que está atolado. O carro de boi anda, e aí tem 2 versões. Uma pela roda do carro de boi, então ele corta a cabeça dele. A outra de que estava muito pesado o carro de boi, e quando passa na cintura dele, corta ele no meio. E aí a cena dele tentando colocar as vísceras pra dentro e tal. Então... a segunda é melhor. É melhor, eu também gosto. Acho que na lama, assim. Não, ele tentando se botar os tripas pra dentro. Né? É maravilhoso. Uma morte merecida, né? E o que... maravilhosa. Eu acho maravilhosa. Não, sensacional. Sensacional. Filha da puta desse, eu também acho. Eu acho essa... E o que acontece? Já existia um processo devocional, Ana Rosa. A morte, milagreiro de cemitério, tem muito isso, né? O tipo de morte. São sempre mortes sentidas, ou corpos incorruptos, mas o tipo de morte, a comoção que ela gera, imediatamente fazia com que as pessoas fossem orar no lugar de onde a pessoa estava enterrada e depois começavam os pedidos. E aconteceu isso com a Ana Rosa. Ela acabou se tornando
uma milagreira que ajuda mulheres agredidas. Além de, hoje ela atende todo tipo de pedido, mas imediatamente ela virou isso. Então essa história, eu acho que é uma história que daria um filme legal, que tem uma grande tragédia, tem o true crime, tem as reflexões sobre violência contra a mulher, tem a questão devocional, a conversão daquela desgraçaiada em fé e esperança para as pessoas, e tem uma história de fantasma por trás, que é colocar ela como ela sendo a grande agente da ruína desses caras que mataram ela. Historiona. Nossa. Pô, maravilhosa. Nossa. E pelo que eu tô vendo, eu me lembro que a gente fez essa série, né? Acho que são 10 capítulos, se eu não me engano. E tem muito mais, né? Porra. Podia fazer... A gente vai lançar tomara que dê certo da gente lançar no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, a história das assombrações de São Paulo. Em São Paulo são, no nosso livro, claro, a gente se acabou restringindo a 30 histórias em São Paulo. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Agora, você falou da boneca da Xuxa, me lembrou a Annabelle, você deve gostar de... Eu gosto. Né? Eu gosto. O que você acha? Você acha? Eu acho que a Annabelle, não sei, eu acho que a Annabelle é bem... existe uma exploração da Annabelle bem midiática, né? O casal Warren é muito midiático, né? Então, eu não sei... É difícil entender isso porque o universo americano, principalmente da exploração comercial das coisas, é muito ostensivo, né? Então, tem gente que gosta muito deles, né? E tem gente que acha que eles são charlatões, né? Tá tudo bem, porque isso são os criadores Não são os criadores, na verdade eles têm o caso original da Annabelle, inclusive fica no Museu dos Warren, que foi vendido agora há pouquíssimo tempo, de uma boneca que ela não tem nada a ver do ponto de vista estereótipo, ela é completamente diferente da Annabelle, que é bem mais demoníaca, essa é meio fofinha, né? Essa é bem, lembra um pouco a Emília, você fala. Lembra um pouquinho a Emília, assim. Do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Exatamente, né? Com retalhos e tal, mas falam que essa boneca era uma boneca possuída e ela fica fechada. E o que contribui muito para a mística dela? O cara agora, há pouquíssimo tempo, há algumas semanas atrás, teve um mal súbito e morreu. O cara que cuidava dela, inclusive fazendo alguns tours e tal, ele morreu. Então, porra... Prato feito, né? A internet fica empolvorosa. Né? Imagina, né, cara? A internet é perfeito pra isso. É perfeito. Né? Não, só as criações. Mas é isso que é legal. A internet, se a gente tava falando que as histórias elas acabam vivendo mais a partir do contato com um senso comum que as absorve, você imagina isso num universo infindável de opiniões e de percepções de mundo que é a internet. Porra, hoje, uma história de assombração você tem muita gente pra encontrar que vai achar que aquilo é verdade. O que não falta na internet é maluco, né? O que não falta na internet é maluco. E desocupado, né? E desocupado. O cara é maluco e tem tempo, desocupado, né? É maravilhoso. Eu gosto das histórias com esses componentes. Eu falo que eu vou muito em cemitério. A gente faz passeio em cemitério. Então, eu até tenho que manter um decoro. Eu entendo que as histórias fazem parte daquele território e para mim é um patrimônio tão importante como um conjunto escultórico de um grande escultor. A experiência humana para mim ela é muito menosprezada. Então, eu acho que é legal reconhecer as histórias que o povo conta, até por todos esses ativos que ela traz, né? Por tudo que a gente pode aproveitar dela. Então, no contexto cemiterial, eu acho legal as histórias, mas nenhum tipo de comportamento obsessivo para provar que ali tem alguma coisa. O cemitério já tem esse nome, né? De dormitório. Coemeterium, em grego, é dormitório. É o lugar que as pessoas descansam. Então, eu não vou lá para agitar nada. Vou para contar história, trazer vida a histórias legais. Fico muito feliz de, por exemplo, um cara que eu sou apaixonado, eu contar a história do Chaguinhas que você nunca tinha ouvido. Eu acho super legal você ter essa possibilidade, entendeu? Então é isso que me move, que eu acho tudo fica mais legal por causa disso. Agora, você falou do Costinha, eu conheci o Costinha, ele trabalhou na escolinha comigo. Depois a árvore caiu em cima dele. Por isso que ele ficou meio torto, né? Deve ter sido a árvore, né? Vai ver que é por isso que ele é sem graça fora de ser. Não vou entrar nesse... Não entrar nesse universo. Não vou entrar nesse negócio não, porque... Costinha. Agora eu tô vendo aqui, esse outro livro aqui, Milagreiros do Cemitério, né? Cara, eu imagino... Cara, quantas histórias, né? Você fazendo seus tours, né? Eu já gravei uma vez, já fui no cemitério à noite?
Imagino que sim. A gente faz passeio à noite. Né? Se você tiver vontade, quiser, a gente vai fazer a gente faz uma vez por mês. Então, quando você quiser, me dá um toque. Vai ser um prazer te receber. Nossa. Não vou datar aqui, porque eu sei que o nosso programa vai ficar andando pelo mundo. Mas a gente, uma vez por mês, a gente faz Cemitério da Consolação e os outros cemitérios aqui. Eu já gravei uma vez no cemitério à noite. E tem todo um aparato, né, de luz e tal. Então você não está totalmente ali no escuro e tal. E nada, absolutamente nada aconteceu. Mas cria-se um clima no entorno, né? Que dá medo, né? É um lugar assim que existe toda, né? É um lugar que te provoca. E uma energia também, né? Isso tem, cara. Isso não tem, né? Então, essa comoção, essa coisa coletiva gera um clima. Geram super. O cemitério, na verdade, eu brinco um pouco com eu tento parafrasear o Nietzsche, customizando aquela frase de que você olha para o abismo, ele olha de volta. Toda vez que você olha para um cemitério, ele olha de volta para você. Ele lembra que isso aqui é efêmero, que é rápido, que passa. Então, eu acho que o medo, pelo menos o que eu tenho, é de não desperdiçar o tempo que a gente tem com quem a gente gosta, com quem... Então, vai mais nesse sentido do que necessariamente do medo de que vai me acontecer alguma coisa lá, porque eu, sinceramente, não acredito. Acho mó barato. Eu tenho um projeto que ainda não saiu do papel, que chama Durex no Umbigo. Que eu acho maravilhoso imaginar que você coloca um durex no umbigo, você tá imune a qualquer tipo de influência espiritual. Você não sabe? Não. Essa é uma mística que a gente acredita que seja por práticas indianas, que a Jade Picon eternizou, a Márcia Sensitiva também fala muito disso, que se você tampar o seu umbigo, nenhum espírito ou olho gordo ou uma energia vai te atingir. Eu acho maravilhoso, com a fita adesiva impeça o capeta de entrar no seu umbigo. O cara é o capeta, ele é o diabo. Mas parece aquela solução. Aquele durex ele não vai passar. Esse é bom demais, esse aqui é da 3M, não, esse aqui não é intransponível. É engraçado. Botar um silver tape, então? Nossa senhora. Imagina, se machuca tentando entrar, né? Mas é engraçado, porque a gente tem isso, né? Quando você vai dormir, que você tá tendo um pesadelo, você tá com medo, o que você faz? Você cobre com lençol ou com edredom e pronto. Satanás não entra embaixo desse lençol de edredom. Ele vai me deixar em paz, reza um Pai Nosso e resolve tudo. Mas eu acho que o cemitério tem essa atmosfera muito por isso. Eu tento acrescentar algo a ele, principalmente nessas experiências, que não é noites do terror, a gente não vai lá é muito mais uma noite no museu do que noites do terror. O que a gente tenta fazer é isso, é de mostrar que ele pode se tornar um lugar de memória mais do que um lugar de morte. E a morte é uma coisa muito maluca. Eu fui para Roma estudar um pouco cemitério, fui visitar meu irmão, passei um mês indo em cemitério, catacumba, para entender toda essa parada em Roma. Principalmente porque a gente sofreu muita influência organizacional, do ponto de vista cemiterial, dos romanos mesmo. A gente tem isso, né? Todos nós latinos temos isso. A Roma antiga era um show de urbanismo, de tecnologia, né? Exatamente esse ponto de vista, de urbanismo. Então, eu entendi que eu acho cada vez mais que compreender a nossa esse componente efêmero da vida e de que a gente dura mais se a gente for mais lembrado, me induz a acreditar que se você quiser de verdade a eternidade, você precisa ser pessoas que cativam boas memórias. A gente precisa guardar boas memórias e viver boas memórias, porque é o jeito de durar mais. Porque eu vejo um monte de lugar, principalmente nesse exercício de buscar milagreiros, por exemplo. Campinas tem um milagreiro que chama Antônio Africano, que era um cara que numa sexta-feira santa, a história pelo menos mais popular dele, que numa sexta-feira santa foi comandado a buscar um boi, quer dizer, a sexta-feira santa, que é uma data que ninguém trabalha, porque é uma época de penitência, de sacrifícios, porque é o período que a gente perde a presença de Jesus de Nazaré. Ele é crucificado na sexta-feira santa, ninguém come carne e tal. Então, foi comandado esse homem de buscar alguns bois num lugar chamado Capão do Boi. Quer dizer, ele, que era interpretado como uma figura desalmada, podia trabalhar, porque os cristãos não estavam trabalhando, estavam em penitência. Ele vai buscar o boi, coloca a canga no boi, a hora que ele coloca a canga no boi, o boi fala para ele, fala, hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. Ele volta
pra Casa Grande, fala, ninguém acredita e dizem que vai um capataz junto com ele. Na verdade, eu acho que ele é o capataz da história original e não o contrário. Mas aí ele vai lá e o boi repete isso pra ele. Esse cara vira um milagreiro, volta, então todo mundo acredita, volta, ele vira um milagreiro no Cemitério da Saudade, que tem um túmulo forrado de ex-votos. Portanto, ex-votos. Ex-voto é aquela plaquinha de agradecimento pela graça alcançada. Sim, sim. Forrada, vela, gente orando, flor, santo. Quer dizer, muitas pessoas vão lá. E ele é enterrado ao lado do Barão Geraldo, que foi o cara que era o escravizador dele. Tem um debate sobre a presença dele ali, quer dizer, não é usual você encontrar o escravizador e o escravizado descansando lado a lado, mas o que é mais interessante dessa história toda? Não tem uma vela pro Barão. Só tem pra ele. Puta jazigo bonito, lindo, escultura, e pro cara tá lotado. Então, a morte, ou o cemitério, ou os dois, né, como sendo um espaço de morte, a morte transforma você no que você verdadeiramente é, independente do que você passe aqui, independente da angústia, independente do poder, do dinheiro, tá? A hora que você morre, só sobra o que é de verdade. Então, o Barão, que é o pica da galáxia, o rico, aquele cara que todo mundo abaixava a cabeça, né? Tá lá, que tá num monumento bonito, mas totalmente decrépito, totalmente esquecido. E o cara que era o escravizado dele, que era o cara que, depois de ter vivido essa experiência, deixou de ser um capataz, virou um benzedor, virou um rezador, virou uma pessoa amada, virou uma pessoa que cativava, que assistia, que ouvia as outras pessoas, principalmente as angústias, porque ninguém busca ajuda bem, busca ajuda sempre mal. Sim. Então, o cara que fazia isso, até hoje, ele morreu em 1904. Até hoje, mais de 100 anos, tá cheio de placa, tá cheio de vela, tá cheio de gente visitando ele e a memória dele. Então, é claro, a gente pode falar, pô, mas não teve descanso, porque tá trabalhando até agora, mas é uma outra coisa. A gente tá falando do que ela cativou no mundo. Então, ela tá aí, até hoje, pro mundo, e se depender das práticas, vai ficar para sempre. E o cara cada vez mais esquecido, cada vez mais coadjuvante da história que ele, durante muito tempo, foi protagonista. Sim. Até ele ser esquecido. Sim. Porque a gente vê muito isso. Bem feito, né? É legal, né? Desgraçado. Eu acho legal isso. Eu acho legal isso. Eu acho que é legal isso. Então, é uma lição pro momento, né? A gente vive tanto essa coisa, né? Do cara que tem seguidor. Porque muda, né? O poder, ele vai mudando. Lógico, muda a cara só, né? Muda a cara. Muda mas a mídia, vamos dizer assim. Muda a mídia, exatamente. Né? Exatamente. Mas no fundo... No fundo é a mesma coisa. Então, a galera ia atrás disso. É a forma dele estar sendo cancelado. Por medo, exatamente. Né? É um cancelamento. O cemitério cancela os caras, um cancelamento de época, né? É isso aí. É isso aí. E o João Paulo do Congregado? Puta, esse cara é maravilhoso, cara. Esse é o João Paulo também, tem o João de Camargo. Ele... o João Paulo do Congregado. Tava confundindo o João Paulo do Congregado é o recordista de milagres em um ano. Eu nunca vi nada parecido. Esse era um menino que era do Congregado Mariano, ele morre. E no dia da morte dele, os amigos sonham o mesmo sonho, que era ele muito agoniado, tentando falar alguma coisa, ninguém conseguia falar com ele, e ele angustiado, e esses caras vão atrás do irmão dele, que era padre, e conta a história. E o irmão fica intrigado, vai falar com o bispo, e o bispo fala, cara, seu irmão não era do Congregado Mariano? O Congregado Mariano é uma ordem leiga de homens que são adoradores de Nossa Senhora. Falou, vai comprar uma imagem, cara, de Nossa Senhora, coloca no túmulo dele que ele vai se acalmar, eu tenho certeza. E o Bento vai para Aparecida, compra uma escultura para ele, instala no túmulo do cara, do João, e chama os amigos para uma oração, para rezarem um rosário, enquanto eles instalam. Então chama os caras que sonharam com ele, quer dizer, para eles também ficarem tranquilos, eles estão orando lá muito bem. E chega um menino que teve paralisia infantil, com as pernas atrofiadas, né, que era uma consequência da paralisia infantil, de muleta, e muito delicadamente fala, posso me juntar a vocês na oração? Também sou... Claro, pô. E ele tá lá rezando. No finalzinho do rosário, esse menino joga as muletas pro alto, começa a pular, mesmo com as perninhas atrofiadas. Fala, meu Deus do céu, minha perna voltou, tô vendo, tô sentindo. Vocês ficam tudo assustado, ele vai contar pro bispo. O bispo fala, cara, era a imagem de Nossa Senhora, a projeção
né, da oração com a imagem de Nossa Senhora, porque é interessante isso, né? Embora não seja católico, eu sei que o católico não reza para a imagem, ele projeta a partir da imagem a imagem do santo, que é um intercessor, que é alguém que intermedia essa relação com o divino. Então ninguém reza para a imagem, eles rezam para o que eles projetam a partir dela. E aí ele conta para o bispo, o cara fala, era isso, ele queria uma imagem e agora ele vai começar a ajudar as pessoas. O irmão volta no túmulo do cara, já tinha 9 ex-votos. Em uma semana, 9 plaquinhas. E aí ele começa a contabilizar e conversar com devotos, com pessoas que estavam alcançando graça. E ele junta em um ano 2.556 milagres. Em 1940, 1941, o irmão dele ajudou. Quantos por dia, né? Vamos pensar assim. Trabalhava. Né? Tinha um telemarketing, né? Porra, imagino, né? Entendendo todo mundo. Muito, muito, muito. Sensação. Pô, você deve gostar do Drácula. Eu adoro o Drácula. Eu adoro. É outro monstro, assim, que eu acho incrível. Todo o simbolismo e a coisa do alho, a estaca. Não, ele não aparecer no espelho. E o próprio simbolismo do sugar, né? Isso. Né? Que nós temos vampiros hoje em dia. E o Drácula original... O Vlad, né? O Vlad, na verdade, ele era empalador. Não, o Vlad, cara, isso é que é mais assustador, porque o Drácula virou uma lenda, um personagem, né? Ele era um... O Vlad existiu mesmo. E eu acho muito louco. E ele tinha, cara, você sabe disso mais do que eu, no corredor lá, na passagem lá da trilha da carruagem que levava ao castelo dele, ele era iluminado com tochas de corpos, os corpos que ele... Exatamente, saia da boca as iluminações, né? Não, e ele tinha uma técnica de empalar que a pessoa permanecia viva por muito tempo. Nossa Senhora. Ele sabia o caminho para não matar de vez. Sabe o mais louco disso tudo? Ele servia a igreja. Né? É verdade. É o mais louco disso tudo. Ele era alguém a serviço. E eu acho muito maluco do Drácula, especialmente a passagem do animal símbolo dele, Drácula, de dragão mesmo, e vira um morcego, eu não sei onde, porque eu tava vendo outro dia... É porque o dragão ele se assemelha um pouco, até fisicamente, com o morcego, mas né? eu acho que o dragão... Aquela pode ser, asa, pode né? ser. Aquela asa... Porque o dragão é um símbolo do demônio, na verdade, né? O sim. dragão, para a cultura cristã, ele é um símbolo do demônio. E o morcego, em contrapartida, em várias outras mitologias, na China, por exemplo, ele é um animal da sorte. Ele é um animal que tem ele não tem essa conotação maléfica. Sei. E o que eu acho mais louco do morcego é que a gente tem, se eu não me engano, são 180 espécies de morcego. E quase nenhum deles, a grande minoria... 3 são hematófagos. Sei. A grande maioria é come fruta, né? inseto. E o hematófago, aliás, eles vivem só nas Américas e aqui no Brasil tem os 3. Então, assim, de onde vem essa ideia do vampiro ser um morcego, ser do Bento Carneiro? que era dele ser um sugador de sangue. É muito louco. Sabe quem que era sugador de sangue aqui? O Saci. Numa época aí, falavam que o Saci era filho do... Aí já veio aquela mistureira com a cultura cristã, né? Porque aí o Saci já virou uma figura demoníaca e diziam que ele chupava sangue. Por quê? Ele trançava as crinas e as caudas dos cavalos, e aí dizem a explicação de um amigo biólogo, chama Tomás, ele fala que o morcego ele se agarrava na crina e ele ia fazendo assim com a mãozinha, ia sem querer parecendo que é um trançado, não era exatamente um trançado, para ele ficar né? Ele segurava, na verdade, para ficar sugando sangue. Então a saliva tem um anestésico, o bicho não percebe, e ele fica lá sugando sangue com as trancinhas. Então quando os donos, os proprietários, né, os pecuaristas chegavam, os cavalos estavam tudo trançado, com furos, e às vezes escorrendo sangue pelos furos, e falavam, porra, você tá vendo o Saci? Saci veio era aqui, o Saci. Né? Era o Saci. Porque o Saci ele pregava várias peças, né? Ele era várias peças. Meio divertido, assim, meio moleque. Né? O Saci ele vai mudando também ao longo do tempo, né? Então ele tem o Yaci Aterê, que é uma origem. O Yaci Aterê, ele é completamente diferente do ponto de vista étnico. A apresentação dele, do estereótipo, o fenótipo dele, é completamente diferente. Ele era branco, pálido, quase...
olho claro, loirinho, Nórdico, assim. Né? nórdico. Ele era uma figura O completamente, oposto do nosso Saci, né? completamente estranha à população guarani. Ele era completamente diferente. E aí você já tem uma outra versão do Saci que era mais parecida com o Curupira. Então ele tinha uma pelagem, diziam que ele tinha uma membrana no meio da perna, então ele não era que ele tinha uma perna. E aí quando ele começa a ter contato com europeus, ele começa a virar um negociador, mais ou menos como os leprechauns, mais ou menos como os duendes irlandeses. Então o Saci nunca teve, originalmente, um pote de ouro. Mas se você pegasse o cajado dele, ele começava a negociar com você. Falou, se você devolver meu cajado, eu te dou ouro. Não tinha isso originalmente. E aí quando ele tem contato com os povos da África, os povos mais negros, negro mesmo, e aí ele começa a ter um contato que, pelo menos para mim, arquetipicamente falando, o Saci tem muito do Exu, que muita gente interpreta erroneamente que é um demônio, que na verdade ele tem uma picardia na personalidade. E Exus, né? Tem Exus e Exus, né? Mas eles são mensageiros, eles não são exatamente... Não são figuras do mal. Não. Só existe demônio, gente, onde tem cristianismo. Só existe demônio onde tem Deus, tem o diabo. Coisa da igreja. Nenhum outro lugar, nenhuma outra mitologia tem. Pode ter uma figura que tem... porque a maior parte dessas figuras mitológicas, elas trazem em si aspectos humanos. Às vezes a gente é legal, às vezes a gente é ruim, vai ter gente que vai te adorar, vai ter gente que não vai gostar de você, vai ter gente que você vai fazer bem, vai ter gente que vai fazer mal. Nós somos essa reunião de aspectos, né? E as entidades também são assim. Você pegar o candomblé, você pegar os orixás, eles são bons e às vezes são... Você pega o Ogum é o orixá da guerra. Quando alguém está em guerra, ela não está fazendo coisas boas para os seus adversários, né? É diferente. Então, ao mesmo tempo, ele é o grande rompedor de demandas, de bloqueios, do seu universo. Então ele é bom e às vezes para quem ele é adversário ele não é bom. É diferente do maniqueísmo do cristianismo, principalmente com a vinda do novo evangelho, né? Do Novo Testamento, com a vinda de Jesus, que Jesus é só bondade. Ele tem um ou outro lampejo de ira, né, contra os vendilhões, tem um outro evento, mas é só. O resto ele dá outra face, para todo mundo que quer matar ele perdoa, ele ama, ele... Não existe esse maniqueísmo nas outras, tem nada. E o capeta tá lá também, que o capeta pro cristianismo, ele é só ruim. Não existe nada que se aproveite dele. Entendi. Não tem um lado bom, né? Não tem lado bom. Então um só tem lado bom, o outro só tem lado ruim. São os... Né? São extremos. Extremos, assim, que é uma coisa teoricamente impossível, né? Assim, existe, né? Assim, todos nós, né? A não ser que você seja uma figura muito, muito, muito diferente, o que eu acho que é uma contradição em termos, porque a coisa que Jesus mais era humano. A coisa que ele era mais humano, talvez o maior humano de toda a humanidade, pelo menos a construção dessa imagem dele, que ele era o mais humano de todos os humanos. Por isso que ele era talvez perfeito. Pelas imperfeições, pelas fragilidades, pela bondade. Que a bondade foi um problema para ele. Hoje você fala que se Jesus aparecesse aqui agora, ele era apedrejado na rua. Eu falo, porra, você vai cuidar do pobre? Você vai ajudar o doente? Você vai ajudar o drogado? Você vai acolher a adúltera? Você vai acolher o... Os caras falaram, velho, o que você é, cara? Vê o padre Lancelotti, né? Só apanha. Loucura. O cara tá lá dando comida pros caras que estão com fome, porra. É muito louco, cara. É muito louco. É muito surreal. É muito louco. Pô, velho, adorei esse papo aqui, ó. Tenho aqui uma pauta que... Nossa, deixa eu ficar 2h30 aqui. Você me chama quando você quiser. Tô falando, hoje foi Adorei, cara. Dia muito especial pra mim. Eu adoro essas coisas. E conseguimos um milagre aqui. Falando em milagreiros, tivemos aqui um papo de 1h30, mais ou menos, e não falamos de Chico Anísio. Você falou do Bento Carneiro, aí eu nem aprofundei, que é pra gente poder ter um... Você falou do Costinha, que a gente passou perto. Você vê. Gente, né? Mas é que eu gosto muito de você, é claro. Obrigado. Lógico, cara, o Chico Anísio é uma coisa, né? E eu acho que
o fruto não cai longe do pé. Então, é difícil a gente também, eu estar falando com você e não estar pensando, e não agora, porque senão eu viro fã e a gente não tem conversa nenhuma, eu viro só um cara apaixonado. Mas é claro que a gente projeta a sua história toda, porque ela faz parte disso. Mas jamais, eu acho que é engraçado isso, né? Como a gente não precisa de intercessores. Né? Eu tô feliz demais de estar aqui com você e de conversar com as suas... De você me ouvir contando as coisas, pra mim é um dia muito especial, sensacional, cara. Muito legal. Obrigado por você ter vindo. Imagina. E é muito louco uma coisa sobre a sua voz em particular. Por isso que é uma voz que tem é uma ponte afetiva a sua voz. Tô emocionado de verdade porque é uma ponte afetiva, cara. A gente atravessa o tempo a partir dela. Volta por momentos gostosos da nossa vida, da minha infância. Que bom. Então, eu acho que eu sou um pouco feliz. Acho que você é um pouquinho mais velho que eu só, mas, poxa, eu acompanho isso. Quantos anos você tem? Porra, Caverna do Dragão, pra mim, é um bagulho muito louco. Cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 46. Eu sou um pouquinho mais velho, eu tenho 61. Vai estar muito melhor que andar em cemitério, eu acho que desgasta muito. Mas, porra... eu andei muito no Projac também. Também desgasta um pouco. Tem um outro... eu acho o Projac muito mais assustador que qualquer cemitério, Não cara. duvido. Eu acho muito mais. Eu já estive no Projac à noite, ó. Eu imagino. Você imagina um bolo o caldo de vaidades, não, é demais, de ambições. Cara. É uma energia. É um lugar incrível, assim. Incrível, maravilhoso. Você vê tour de gente de televisões no mundo inteiro. Não existe um polo de televisão com aquela estrutura em lugar nenhum do mundo. De televisão, né? Não. Então você vê, é incrível. Realmente é fantástico. Agora tem uma energia. Tem. Rola ali uma energia. É isso, né? É um lugar que você tem tudo isso, né? Você tem esse caldo de sentimentos, de ambições, de vaidade, de vaidades e de expectativas e de quebra, de frustrações. Quer dizer, nossa, é super interessante também trabalhar isso, entender isso espiritualmente, os efeitos dessas coisas, né? Na cidade cenográfica do Projac tem um cemitériozinho lá. Seria bom você, de repente... Eu quero ir lá, pô. Você visitar, pô. Vou, claro. Maior prazer. Maior prazer. Mesmo que não tenha corpos enterrados ali, né? Mas não sei também. Mas também é um lugar de memória, não tem problema. Continua sendo cemitério, lugar de memória. Cemitério de Bem Amado, né? Porra, mais do que aqui. Bem Amado, cara, é muito simbólico, muito, né? Simbólico. Bem Amado, você que não conhece. Já acabou o nosso tempo, mas posso contar uma história sobre isso? Temos tempo aqui. Tem uma história sobre isso, porque pouca gente sabe que a inspiração para essa história toda do Odorico Paraguaçu vem da construção do cemitério de Brasília, sabia? Não. Só dar uma parte aqui, o Bem Amado, pesquisa aí, é uma peça do Dias Gomes que escreveu Roque Santeiro também e que virou uma novela foi a primeira novela a cores da TV. Não sabia disso. E depois teve um spin-off, né? Virou uma série que era de um prefeito super populista, que o Paulo Gracindo fazia com uma maestria, e que ele queria inaugurar o cemitério da cidade e ninguém morria. E ele tinha um cangaceiro, que era o Zeca Diabo, né? Que ele contratou pra matar alguém. Exatamente. Ele contratou o Zeca Diabo e o Zeca Diabo não conseguia matar ninguém. No final, vou dar um spoiler aqui, ele morre. E essa história... Ele inaugura um cemitério com... Acontece muito isso, viu? Eu já vi mais de um cemitério que o cara que projeta o cemitério é o primeiro a ser enterrado. O cemitério de Rio Claro, o cemitério São João Batista de Rio Claro, o engenheiro que projetou o cemitério foi o primeiro sepultado. Mas a história do Bem Amado, esse recorte, dizem que foi inspirado na história do Bernardo Saião, que era o braço direito do Juscelino Kubitschek na construção de Brasília. E o que aconteceu? Houve uma briga de peões. Um cara matou o outro. Durante a obra, né? Durante a obra. Né? E aí tiveram que levar vou enterrar onde? Não tem cemitério. Não tinha no projeto cemitério de Brasília. Ele falou, porra, gente, a gente tá esquecendo de fazer um cemitério. E aí, aí projetaram o Campo da Esperança. Esse cara teve que ser enterrado a 200 quilômetros de Brasília. E, enquanto estavam construindo o cemitério, o Bernardo Saião, que era um grande engenheiro, cara adorado por todo mundo, uma figura que, assim, poderia ter sido um político sucessor do Juscelino. Porque ele era muito querido, popular, enfim. Ele falou, quem será que vai ser o primeiro infeliz a ser enterrado aqui, né? Ele estava construindo a Brasília-Belém, a rodovia, cortaram uma árvore, a árvore caiu em cima da barraca dele, foi ele o primeiro morto.
a ser sepultado no cemitério Campo da Esperança. E foi nessa época aí, como os anos 50, não sei o quê. Uma história que teve muita comoção, porque ele era um cara querido, mas que ficou essa curiosidade tétrica, vamos dizer assim, né? Interessante, interessante. E no Bem Amado, quando fizeram a série, qual foi a solução que o Dias Gomes achou? Odorico Paraguaçu ressuscita. Ressuscitou para poder continuar, né? O legado. Exatamente. O legado do além. E ter a série, né? Muito legal. Dá suas redes aí, então. Pessoal te seguir. @o que te assombra, sempre o que te assombra. O que te assombra? @o que te assombra. A gente faz essas visitas monitoradas em cemitérios, às vezes no centro de cidade. Tá lá na nossa agendinha. Uma vez por mês, pelo menos, a gente faz um passeio, alguns passeios nos cemitérios de São Paulo, tentando popularizar isso, porque para mim é o jeito mais eficiente da gente proteger um lugar é conhecê-lo, né? Tem aquela máxima meio conhecer para preservar, é verdade. Então a gente tenta, é de graça, é gratuito. Então quem quiser levar 1 quilo de alimento é o que a gente pede, mas é totalmente gratuito. Só fazer a inscrição e aparecer. Maravilha. Obrigado por você ter vindo. Porra, tá maluco, pô. E olha só, o Nisológico é um zoológico humano. Todo mundo, sem exceção, se identifica com bicho. Pergunta redundante, que bicho você seria se você não fosse gente? Putz, grilo. Você tá pensando? Bom, porque eu preciso considerar a minha estrutura física agora seria um Java porco, porque eu tô bem gordinho. Mas eu acho que eu queria ser um cachorro transformado em lobisomem. Eu sou muita pretensão. Isso que eu pensei, o cara vai dizer um lobisomem. Não, mas não, eu preciso considerar minha pelagem adiposa aqui. Mas o que tem a ver? O lobisomem? O lobisomem gordinho. Total. Lobisomem... O seu shape, precisa estar fitness. Não tá escrito isso, mas tá. Fitness. Isso é Hollywood, isso é... Você sabe que tem um lobisomem fitness no nosso livro, que é de Maricá. Ele não come carne vermelha. Ele é vegano. Ele é vegano. Ele é vegano e come peixe, aí não pode, mas ele evita a carne vermelha. Lobisomem de Maricá. E titica de galinha também. Titica de galinha também. Então imita aí um lobisomem. Pô, jura? Juro. Tá bom, velho. Tá, você que é o mestre das vozes, pelo amor de Deus, cara. É um lobisomem morrendo de vergonha, constrangido. Eu dublei um filme que você deve ter visto, Teen Wolf. Porra, maravilhoso. Com o Michael J. Fox. Que é uma família de lobisomens, maravilhoso, né? Cara. Maravilhoso. Cara, que eu não sei porque que traduziram como Garoto do Futuro. Por causa do De Volta para o Futuro, que tinha acabado de bombar. Jura que é por isso? Foi o filme dele seguinte. Jura que é por isso? Juro que é por isso. Mais raiva ainda. Um puta jogador de basquete, maravilhoso. Sentido, ele nenhum. Não vê o futuro. Não vê o futuro. Não, ele é uma família de lobisomens. Garoto do Futuro. E Teen Wolf é lobo adolescente. Lógico, é tudo a ver com o filme. Tinha que ser lobo adolescente. Maravilhoso. Seria muito melhor, né? Que era incrível. Vamos botar De Volta para o Futuro para fazer Vamos botar o Garoto do Futuro para fazer. Queria ver se fizessem um filme sobre o lobisomem de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um lobisomem que chama Rolão. Rolão. Podia ser nas Brasileirinhas o filme do lobisomem. Com certeza. Não sei como não fizeram ainda. Daria um... Então vamos junto aqui, ó, pra gente encerrar junto aqui o lobisomem. Vou deixar com o mestre, pô. Que bosta. Bom, obrigado, querido. Imagina, cara. Muito obrigado. E obrigado você também por ter nos acompanhado aqui. Fica de olho aqui no nosso Nisológico. Temos sempre grandes convidados, grandes atrações. E você sabe, né? Aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Até a próxima.